Aparecida de Maceió. Ela se casou aos 12 anos, em 1982. Ela teve deste casamento 5 filhos. Aos 18 anos ela já tinha os 5 filhos. Em 1986, ela fez separação. Não entendi se ela casou aos 12 anos. Então foram 12 anos de casamento. Casei aos meus 12 anos em 1982. Tive deste casamento 5 filhos, acho que está certo. Em 86, ela fez separação. Começou a receber a pensão referente a 35% do salário dele. Em 98, casamos novamente, ela diz. E continuei, isso não fica claro, continuei a receber a mesma pensão descontada em folha da Secretaria Estadual da Saúde de Alagoas. Em 2009, fizemos divórcio consensual e até o momento recebo a mesma pensão descontada em folha. Ela fala que não tem nenhuma renda fixa, vive somente desta pensão. Os filhos, o mais velho tem 26 anos e o mais novo 21, que acabou de falecer nesse dia 24 do mês de abril. Olha a situação difícil que ela está passando. Ela quer saber se o ex-marido pode retirar essa pensão. É dela, dessa pensão que ela sobrevive. No divórcio, permaneceu como está. Enfim, ela quer saber em vigor uma nova lei e se ela pode perder, enfim, essa pensão. Uma situação bastante difícil, né? Sim. Então, primeiro é importante saber se essa pensão é para ela também ou só para os filhos. Porque se for só para os filhos, eles maiores, eles já não têm mais direito à pensão. Se ela for credora dessa pensão também, ele vai continuar sendo obrigado a pagar, tá? Agora, se for só para os filhos, ela pode vir a pedir alimentos como ex-cônjuge mesmo, desde que ela não esteja casada novamente. E também uma outra questão que influencia nisso é o culpado pelo casamento, tá? Pelo fim do casamento. Então, o culpado pelo fim do casamento, a rigor, ele não tem direito à pensão alimentícia. Né? Culpado, vamos dizer assim, uma pessoa, um cônjuge traiu o outro. Esse foi o motivo do divórcio. Por exemplo, nesse caso, ele não tem direito à pensão alimentícia. Mas se ela não for a culpada pelo fim do casamento, né, ela pode, motivo assim, pode pedir para que... Se essa pensão for também para ela, já vai ser automático. Mesmo os filhos completando aí, sendo maiores, eles não terão mais direito, mas se a pensão for para ela também, já fica para ela automaticamente. Caso contrário, ela tem que pedir. Se for só para os filhos essa pensão, sim, eles vão perder o direito a essa pensão. Sim, o que também não é automático, né? Como eu disse, o pai tem que pedir uma exoneração de pensão judicialmente. E aí ela vai entrar no processo até e se contrapor dizendo que ela precisa da pensão. Se é ela quem recebe a pensão, ela não vai perder. Se são os filhos, ela vai precisar então entrar com um pedido de pensão para ela, comprovando que ela não tem outra fonte de renda. Forma é que também não foi culpada pelo final do casamento. Bom, isso é assim, então a gente está falando aqui, né, generalizando, o pai pagando pensão para o filho, mas não é só o filho que tem direito à pensão. Não. O pai pode dar pensão para o filho, por exemplo? Sim, pode. Tudo depende. Os alimentos consistem nessa assistência recíproca entre pais e filhos. O mais comum são os pais pagando pensão para os filhos. Mas pode acontecer também dos pais precisarem dessa pensão e os filhos são obrigados também. E cabe aí aos pais comprovarem necessidade e possibilidade. No caso da nossa telespectadora também, né? Esse cônjuge também pode pedir, desde que não seja ocupado. Bom, temos mais ligação agora, é a Cristiane de São Paulo. Alô, boa tarde. Cristiane? Acho que ela não está conseguindo ouvir a gente. Vamos tentar mais um pouquinho. Cristiane, alô? Alô? Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Essa ligação está um pouquinho baixa. Pode fazer a sua pergunta, então. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte. Eu queria saber a porcentagem da pensão alimentícia, ela é retirada do valor líquido ou do valor bruto? E se ele paga a pensão e, de repente, por exemplo, ele sai do serviço, se ele tem que continuar pagando ou ele não tem obrigação de pagar?
Ok, obrigada pela sua participação. Olha que perguntas interessantes, né? A pensão é baseada no rendimento líquido, que é o valor que ele ofere realmente, né? E se ele sair do trabalho, não é automático, ele vai continuar com a obrigação de pagar a pensão e para se exonerar ele precisa de um processo comprovando que ele está desempregado e que não tem mais condição. Se ele simplesmente deixar de pagar, ela pode acionar e ele ter até aí a penalidade de prisão. Bom, e como é que funciona então no caso de prisão? Quanto tempo um pai pode ficar preso por não pagar a pensão alimentícia? Aliás, esse é um dos poucos motivos que dá prisão imediata, né? No Brasil. Ele pode ficar preso até 30 dias. E isso não exclui a obrigação. Não quita a dívida. Né? Ficou preso que vai deixar de vai continuar com a obrigação e aí vai continuar o processo de execução atrás dos bens dele e tudo mais para ter esse pagamento, né? Mas o prazo é até 30 dias. Agora, o pai que está em atraso, não pagou, situação complicada, ele perde o direito de visitar o filho? Não, são coisas distintas, tá? Ele não perde o direito, ainda que ele não esteja pagando, ele pode ter aí todas as previsões legais, inclusive a prisão que nós acabamos de falar, mas o direito dele quanto à visitação da criança continua o mesmo e a mãe não pode se negar a deixar o pai visitar o filho. Filho adotivo, quando os pais vierem a separar, recebe a pensão alimentícia igualmente? Os mesmos direitos, sim. O filho adotivo tem os mesmos direitos que o filho de sangue. Uma vez adotado, ele é filho legítimo? Sim. Os mesmos direitos. Ambos são considerados filhos sem nenhuma diferença. Olha, uma situação em que a mãe tem a guarda dos filhos, o pai paga pensão. Aí vamos supor uma viagem de férias ou alguma situação em que as crianças foram passar uma temporada com o pai, algo assim. Esses gastos que o pai tem, viagens, alimentação, presentes, enfim, isso pode ser descontado do valor da pensão? Não. Isso se o pai quer presentear o filho, ele tem que presentear fora do valor da pensão. A pensão ela é destinada aos alimentos propriamente, à sobrevivência do filho. Então tudo isso, a viagem, presente, isso aí é fora. Não pode descontar, não, do valor da pensão, não. E quando a mãe se casa novamente, o pai que paga a pensão para o filho, ele pode pedir a revisão da pensão porque a mãe se casou novamente? Não, porque a pensão é paga para o filho, né? Então, não faz diferença nenhuma. Não naquelas razões para pedir revisão. Não faz diferença nenhuma. Não é motivo, então, né? Não. Agora, o dinheiro da pensão, como é que funciona? Ele pode ser entregue em mãos, tem que ser depositado numa conta, tudo devidamente comprovado? Como é isso? Isso vai ser estipulado aí no processo, tá? Depende da peculiaridade do caso, então depende da necessidade, ele pode ser estipulado. Uma parte em dinheiro e a outra parte vai pagar diretamente a escola, o plano de saúde, o plano odontológico, ele pode ser dividido em obrigações, mas geralmente sempre paga uma parte em dinheiro. Certo. Para a gente encerrar, nosso tempo já acabou. Será que dá tempo para a gente ler mais um e-mail? Então vamos ler mais um e-mail correndinho, que a gente tem mais um minutinho. Vamos atender mais um telespectador. Olha só a pergunta. Uma pessoa casada há 30 anos, sem filhos menores, é obrigada a dar pensão para a esposa, sendo que tudo que ele tinha ficou para ela? Olha, se ele tem rendimento, assim, foi uma vida toda casada, né? Geralmente, essas pessoas não trabalharam, dedicaram a vida a cuidar da casa, né? Então, esse e-mail tá um pouco sucinto e sem dados, né? Mas assim, se é uma pessoa que dedicou toda a sua vida a cuidar da casa e ele tem condição ele tem rendimento, ele vai poder, ele vai ser obrigado, vai poder ser obrigado a pagar a pensão. Dá tempo para mais um? Será? Então vamos correr, olha só.
Essa é a Andréia. Ela quer saber como proceder para aumentar a pensão alimentícia da filha. Mas o ex-marido dela já tem outra filha com outra pessoa. E ela acha que ela está um pouquinho desconfigurada, mas ela fala dos direitos da filha dela, mas a outra menina também tem direitos, né? O valor pago pelo pai da menina é de R$135. Novamente, pedido de revisão, né? Tudo é revisão e tudo depende de comprovar possibilidade e necessidade e também, de repente, o complemento pelos avós. Então é ela quem tem que comprovar que a criança precisa mais que isso. Sim. E comprovar que ele tem condições de pagar mais que isso. Se ele não tiver condições, ela pode então pedir para que os avós complementem. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, a gente ainda tinha um monte de e-mails para ler, não vai dar, a gente pede desculpa, mas o nosso tempo é curto, né? Não dá para responder a todos. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.